Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fases do processo inflamatório e também sobre a inflamação aguda e crônica. Bom, os integrantes do meu grupo são eu, Diliane Rodrigues, a Jéssica Nascimento, o Lucas Gandara, a Joedna Dantas, a Stephanie Joyce, o Kevin Almeida, a Isadora Barbosa, a Maria Fernanda e o Robin Nilson. Bom, nas fases do processo inflamatório, nós temos a irritativa, que é onde tem a estimulação nervosa passageira e mediadores químicos. Nós temos a vascular, que tem o diferente fluxo, calibre e permeabilidade. Nós temos a exudativa, que é onde tem a saída de células. A degenerativa necrótica, que é onde tem a ação do agente agressor e do processo inflamatório. E nós temos a produtiva reparativa, que é a que finaliza o processo e repara o tecido injuriado. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Joedna Dantas e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o processo de inflamação. O que é a inflamação? A inflamação é uma resposta natural do nosso organismo, especificamente do nosso sistema imune, que acontece mediante algum estímulo. Que estímulo é esse? Esse estímulo pode ser um micro-organismo, que é um corpo estranho, e então o sistema imunológico inicia um combate mesmo. Ou pode ser alguma lesão tecidual, como por exemplo um corte ou uma queimadura. É, portanto, um dos nossos mecanismos de defesa imediato, que visa eliminar agentes estranhos e regenerar o tecido lesado. Apesar de ser inespecífica, ela é extremamente importante para os mecanismos específicos, que são desencadeados de um segundo momento. A inflamação aguda inicia de forma rápida e tem curta duração. É caracterizada por eventos celulares e eventos vasculares, onde os eventos vasculares correspondem à modificação que vai acontecer nos vasos sanguíneos. Já os eventos celulares é tudo que as células vão fazer até chegar no local da inflamação. As células que participam da inflamação são os leucócitos. Olá, me chamo Maria Fernanda e vou falar sobre eventos vasculares. Vasodilatação. Aumento no calibre do vaso para acumular mais células e proteínas, pois se não tivesse vasodilatação, seria acumulado menos células e proteína. Então acontece a vasodilatação para acumular células, leucícitos e proteínas que irão atuar na inflamação. Aumento da permeabilidade. Quando as paredes do vaso esticam para abrir mais, acabam se formando canais do endotélio, tecido que reveste os vasos sanguíneos. Com a formação desses canais, as proteínas e as células do sangue vão migrar para o tecido, o aumento da permeabilidade e a consequência da vasodilatação. Mas não migra somente células e proteínas, também sai líquido do sangue e vai se acumulando no tecido, o que vai gerar o edema, acúmulo de líquido. Tem dois tipos de edema. Quais são eles? O transudado e o exudado. O transudado, quando migra para os tecidos, apenas para o líquido. O exudado, quando migra para o tecido líquido e proteínas. O edema do tipo exudado é aquele que está ligado ao processo inflamatório. Boa tarde, eu sou a Diliane Rodrigues e eu vou falar um pouquinho sobre os eventos celulares. Bom, nos eventos celulares nós temos a marginação, o rolamento, a adesão, a migração, a quimiotaxia e a ativação. Bom, primeiramente aconteceu a vasodilatação, né? Onde as células e as proteínas vão ficar lá flutuando. E nós vamos ter a marginação como nosso primeiro evento, que é o leucócito, que vai estar lá no meiozinho lá do vaso Esse leucócito ele vai para a margem do vaso, entendeu? Ele vai sair lá do meiozinho e vai para a margem do vaso. Bom, aí depois disso, esse leucócito ele vai começar a rolar, que é o rolamento. Ele vai começar a rolar pelo endotélio. Bom, e esse leucócito ele fica rolando pois ele faz uma adesão fraca, que é quando eles se ligam às proteínas que se chamam selectinas. Bom, depois disso ele vai ficar girando, né? Mas uma hora ele vai ter que parar.
Bom, e esse leucócito ele vai parar quando ele realizar uma adesão forte, que é quando ele vai produzir as integrinas. Bom, aí depois que ele produz as integrinas, que ele se fixa na parede, vai acontecer a migração, que é quando o leucócito migra para o tecido conjuntivo através da diapédise. E as proteínas da família das imunoglobulinas, como a PKM1, a CD44, elas vão auxiliar nesse processo de migração. E depois da migração, nós vamos ter a quimiotaxia, que após cair no tecido, esse leucócito ele vai para o local da agressão, por quimiotaxia, e nesse local da agressão vai ter proteínas inflamatórias e outras células que já estarão lá, que já vão estar lá, e isso vai acabar atraindo ele, vai acabar atraindo o nosso leucócito. E ele vai até lá por atração. Bom, depois da quimiotaxia, nós vamos ter a ativação, que é quando ele chegar no local, ele vai ser ativado e vai realizar a fagocitose, ou a degranulação. Bom, o que é a fagocitose? Vai ser o processo que ele vai emitir os pseudópodes e vai colocar, como por exemplo a bactéria. Tipo, ele vai destruir aquela bactéria. A bactéria vai entrar e se forma o vacúolo digestivo. E essa bactéria vai ser destruída por enzimas presentes no lisossomo, como as MPO. Bom, e quando é um agente grande que não consegue fagocitar, vai acontecer a degranulação, que vai liberar os grânulos, para que esses grânulos que foram liberados destruam esses micro-organismos. Bom, e nós sabemos que algumas pessoas podem demorar a se curar da inflamação aguda. Isso se dá porque existem defeitos na função dos leucócitos, que pode dificultar os eventos celulares. Bom, nós colocamos aí que pode haver defeito na adesão leucocitária, por exemplo, a deficiência de selectinas e integrinas. Também pode haver defeito na deficiência de fatores quimiotáticos, por exemplo, a síndrome do leucócito preguiçoso. E também nós colocamos que pode haver defeitos na fagocitose, como por exemplo na deficiência de MPO, e também pode haver defeitos na degranulação. Olá, tudo bem? Benilson Braz, aluno de farmácia, e eu vou falar alguns tipos de inflamação aguda que tem suas características diferenciadas. Inflamação serosa, ela acontece quando há derramamento de fluidos, ou tipo, por exemplo, bolha na pele, queimadura, etc. Inflamação fibrinosa, quando há grande aumento da permeabilidade vascular, quando se formam canais grandes e fazem que proteínas grandes demais extravasem para o tecido, como por exemplo o fibrinogênio. Inflamação supurativa, quando há formação de pus, quando tem um micro-organismo presente. Úlceras são escavações de um tecido parede do órgão. Boa tarde, me chamo Stephanie e vou estar falando sobre as causas da inflamação aguda, que são infecções, necrose, corpo estranho, corte, ferimento na unha, reações imunes. Sinais da inflamação. Os sinais da inflamação podem ser facilmente explicados a partir do mecanismo que falamos anteriormente. Temos 5 sinais flagíticos, que são calor, rubor, edema, dor e limitação funcional. O calor. O calor local é uma manifestação presente em processos inflamatórios, sendo decorrente principalmente na vasodilatação, e assim como maior fluxo sanguíneo na região, gera também esse aumento de temperatura. Rubor. Locais inflamados ficam vermelhos, seja algum arranhado, uma faringite, conjuntivite e mais uma lista enorme de condições inflamatórias. O rubor, que é esse vermelhidão, é também decorrente da vasodilatação e com o aumento do diâmetro do vaso é consequente o aumento do fluxo sanguíneo local e gerada essa hiperemia. Edema. O edema é outro dos 5 sinais.
Para que ocorra a diapedese, é necessário o aumento da permeabilidade celular, e é com isso que pode passar substâncias, gerando acúmulo de líquido. Dor. A dor é de talvez um dos mais importantes, pois afeta diariamente a qualidade de vida do indivíduo. Mas por que a dor acontece? Uma das causas da dor é o edema, que pode comprimir estruturas nervosas e gerar tal quadro doloroso. Outro fator é a liberação de algumas substâncias como bradicinina e prostaglandinas, produtos de cascata de ácido araquidônico, que provocam uma hiperalginésia, ou seja, aumento da sensibilidade dolorosa, e assim ocorre a dor. Limitação funcional. E por fim, a limitação funcional, que se dá por uma união de fatores como a dor e edema, principalmente, que acabam dificultando o indivíduo a realizar suas atividades, é o tipo de limitação, varia de acordo com a localização da dor. Por exemplo, se o problema é no pé, pode haver dificuldade para andar. Inflamação crônica. A inflamação crônica é aquela que vai ter uma duração mais prolongada, persistindo por anos ou até mesmo pelo resto da vida. As causas. Ela pode acontecer em casos de infecções persistentes, quando a pessoa está infectada por um micro-organismo difícil de ser eliminado. Por exemplo, a bactéria causadora da tuberculose. Doenças autoimunes. Quando a inflamação surge silenciosamente, sem causar nenhuma manifestação, e depois de meses o problema crônico já é instalado. Exposição prolongada de agentes tóxicos. Pode ocorrer uma doença crônica por causa da exposição, e pode ocorrer também em casos de inflamação aguda não tratada. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas Gandara e eu vou falar sobre a característica da inflamação crônica. Na infiltração de células mononucleadas, temos os macrófagos, os linfócitos e os plasmócitos. Na destruição tecidual, vai haver destruição tecidual por conta das reações que vão acontecer com essas células. Na tentativa de curar por substituição do tecido, aquele tecido que foi destruído vai ser substituído por tecido conjuntivo para tentar curar essa inflamação. Boa tarde, meu nome é Kevin, vou falar um pouco sobre a atuação dos macrófagos. Células derivadas do monócito, quando está no sangue, chamamos de monócitos, vai migrar para o tecido e quando chega no tecido, eles se transformam em macrófagos. Os macrófagos também realizam a fagocitose. Ele vai atuar fazendo a fagocitose, que é o mesmo processo da inflamação aguda. Vai haver também a liberação de células, que é o processo de liberação de células. Vai haver o recrutamento de leucócitos. Essas moléculas vão atrair e recrutar para o local da agressão. Libera o fator de crescimento do fibroblasto. O fibroblasto é aquela célula que praticamente vai construir o tecido conjuntivo, e então o macrófago libera esse fator para que o fibroblasto consiga atuar nesse processo. Por que tem a destruição do tecido? Porque o macrófago vai liberar várias substâncias que vão causar essa injúria no tecido. Libera espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, proteases e citocinas que acabam gerando essa destruição do tecido. Assim também como vai liberar o fator de crescimento do fibroblasto para haver a reparação no tecido. Olá, boa tarde, meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a inflamação granulomatosa. Então, não é em toda situação que acontece, somente quando há um agente difícil de eliminar, como por exemplo a bactéria da tuberculose, hanseníase e sífilis. Então acontece uma inflamação crônica com as características diferenciadas, pois vai haver uma formação de granulomas e vão ser ativos linfócitos T. E eles vão ativar os macrófagos. E esses macrófagos vão ser acumulados no local da agressão. Os tipos de granulomas são imogênicos e de corpo estranho. O imogênico, ele acontece quando há um agente capaz de causar uma reação imunológica,
como é o caso do micro-organismo. E anticorpo estranho é quando tiver uma lasca de madeira, bala de tiro.